Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 28 de novembro de 2021, são 23 horas e 29 minutos. Lição número 1 da classe de adultos: a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta é a classe de adultos do primeiro trimestre de 2022. Fique aqui comigo que durante todo este trimestre, nesta aula também, irei trazer entre uma coisa e outra algumas curiosidades sobre a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Texto áureo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmos 119, 1. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Em outras palavras, não vale o que a igreja diz, não vale o que o pastor diz, vale o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e única regra de fé e prática. Na Bíblia nós encontraremos tudo o que nós precisamos. Nós estamos limpos pela palavra. Então veja que o Senhor, Ele vela por sua palavra para fazer cumpri-la. Então, não tenha dúvida, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. A Bíblia é a maior autoridade na igreja, se tratando de doutrinas, de regra, de fé e de prática. Veja que muitas pessoas nos dias atuais têm deixado a palavra do Senhor de lado. Algumas pessoas têm dito até que a Bíblia precisa ser atualizada. Na verdade, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Como já dizia o saudoso William Frank Graham Jr., também conhecido como Billy Graham. Outras pessoas, já no meio artístico aqui no Brasil, algumas pessoas dizem que a Bíblia é um conto de fadas, outros dizem que é um livro de piadas, que a Bíblia é uma piada. Na verdade, nós sabemos que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E mais uma vez, vou dizer, nossa única regra de fé e prática. Então pratique o que a Bíblia diz, Creia na Bíblia para ser salvo e pratique-a para ter uma vida próspera diante do Senhor. A origem da Bíblia e a revelação divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade, por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. A Bíblia ela é uma autoridade. A Bíblia vai nos dizer em Isaías 55:11, que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz. Antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Ou seja, a palavra ela tem autoridade. A Bíblia ela é um livro que é, na verdade, a palavra de Deus. Então, quando ela é mencionada, o Senhor faz esta palavra se cumprir. Por quê? Porque Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Então, veja que muitas das vezes as pessoas têm se perdido justamente porque não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas nós precisamos mais uma vez lembrar que a palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus, A Bíblia é a palavra de Deus. Revelação geral. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ela controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora de sua vontade. Veja que Deus na história se revela por sua soberania. Nós vemos que durante todo o período bíblico e até nos dias atuais, e sempre haverá isso, nós vemos que o Senhor, a soberania do Senhor, ela se revela durante toda a história. Você vê nos tempos bíblicos a autoridade do Senhor. Hoje vemos que, por exemplo, algo que eu particularmente tenho uma grande admiração, é pela questão do céu. Nós sabemos que toda a construção, claro, com algumas exceções, existe o seu telhado.
O céu é como se fosse o telhado da terra. O céu cobre toda a terra. E a minha pergunta é apenas uma: onde está a coluna que firma o céu para que o céu não caia? Tudo é sustentado pela palavra. Então veja o poder extraordinário de Deus durante toda a história. Tudo à nossa volta, em questões tanto do universo, da história humana, né, da história durante todos os períodos, nós vemos o atuar de Deus. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Veja que o Senhor, por ocasião de uma batalha com Josué, né, que Josué teve uma batalha, Deus fez o sol parar. Por que Deus fez o sol parar? Porque o Senhor, ele controla todo o universo e o sol faz parte desse universo, faz parte desse sistema. Então, quando certa vez Jesus estava num barco e o mar estava revolto, o Senhor chegou e disse para aquietar, e foi assim feito. Por quê? Porque o vento, o mar tempestuoso, tudo isso faz parte do sistema que é governado por Deus. Então o Senhor manda em tudo, em todo o universo. No ser humano criado à imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Veja que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos uma ética, temos uma moral. Por quê? Porque isso reflete a natureza divina. Agora, o pecado faz com que o homem seja imoral e se corrompa, mas a essência do homem é a imagem e semelhança de Deus, né? O homem tem as mesmas características de personalidade do Senhor. O Senhor, ele é organizado, então geralmente o homem também tem essa questão de organização. Sempre quando nós vamos fazer algo, um projeto, ainda mais se for um projeto grande, antes de fazer o projeto, nós pensamos no projeto, nós criamos o projeto, chamamos engenheiros, arquitetos e outras coisas para fazer o projeto. Por quê? Porque nós somos organizados. Então veja que tudo isso é uma fagulha, né? Uma faísca, né? Vamos assim dizer, da parte do Senhor. Por quê? Porque o Senhor colocou no homem estas coisas, nessas personalidades, né? Por quê? Porque é o reflexo do caráter de Deus. Agora é claro que Deus, ele é perfeito, então nós nunca chegaremos à sua perfeição enquanto aqui na terra, né? Depois até chegaremos não à perfeição do Senhor, mas seremos glorificados, teremos o corpo glorificado. Revelação especial. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a revelação especial da palavra do Senhor para nós é Cristo, e que nós venhamos compreender que Ele é o Filho de Deus, e quando nós cremos no Senhor, nós seremos salvos. Síntese do tópico 1. A Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo nas Escrituras. Evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego, autentes, como o significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Ou seja, a própria Bíblia, ela diz que ela é fidedigna, que ela é digna de toda a aceitação. Unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em dois idiomas principais, que no caso seria o hebraico, ou melhor, é o hebraico e o grego, e um dialeto que é o aramaico, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais em lugares e circunstâncias distintas, que abordam centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam formando um todo, sem qualquer contradição. A pergunta é, se durante 1600 anos um livro foi escrito com pessoas completamente diferentes, completamente distintas, e num período completamente de culturas completamente diferentes, há de se ver, por exemplo, 1600 anos. Imagine, por exemplo, 1600 anos. Imagine, não vou muito longe.
Imagina, por exemplo, há 50 anos atrás, como era o mundo, qual era a cultura do mundo. Era diferente do que temos hoje em muitos e muitos aspectos. E eu só estou dizendo sobre 50 anos. Agora, 1.600 anos, mais de um milênio. Quantas coisas diferentes foram associadas? Pessoas diferentes. E ainda assim, a Bíblia não entra em contradição. Isso só pode ser obra do Senhor. É tudo algo da parte de Deus. A ação do Espírito Santo por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aqueles que aceitam a mensagem da palavra experimentam a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz João, capítulo 16, versículo 8. A ação do Espírito Santo, ele revela para nós a palavra. Quando nós estudamos a palavra, quando lemos a palavra, o Espírito Santo, ele nos revela a palavra. E é algo tão extraordinário que um versículo, por exemplo, que você lê hoje, você pode ler ele amanhã e ter um sentido diferente, a aplicação diferente. Sabemos que o sentido dele é o mesmo, mas a aplicação dele é completamente diferente, ou pode ser completamente diferente. Profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz, o local da sua sepultura e sua ressurreição. As profecias, no sentido humano e no meu parecer, é a maior prova de que a Bíblia ela é fidedigna. As pessoas podem não acreditar em Cristo, por exemplo, porque Jesus veio ao mundo, mas não é do meu tempo, então eu não conheci Jesus, então eu não acredito em Cristo. É uma possibilidade. Talvez nós até venhamos compreender. Mas as profecias, e também não vou falar da profecia de Cristo, que aponta para Cristo, mas outras profecias, quando as coisas acontecem, as pessoas ficam, bem que a palavra do Senhor fala. A Bíblia realmente, como que a Bíblia iria há tantos e tantos anos antes, séculos e séculos antes de acontecer, ela ser tão precisa. Então, para mim, a profecia, as profecias que vão se cumprindo à medida que o tempo passa, é a maior evidência, a maior prova probatória de que, de fato, a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Evidências externas. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Eu tenho falado aqui, e sempre vou afirmar a mesma coisa, que a ciência ela sempre irá provar a existência de Deus. A ciência, não na verdade de Deus, mas ela vai sempre testificar da palavra de Deus. Ela vai sempre estar em acordo com a palavra de Deus. Aí você pode estar pensando, mas a ciência e a religião sempre não entram em contradição? Na verdade, não. Se você tiver a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente estudada, você verá que elas estão em conformidade. E por quê? Porque Deus é conhecedor de toda a ciência. Então, como Ele é conhecedor de toda a ciência, até porque toda a ciência é Deus quem criou a ciência, então é claro que vão andar sempre de mão dadas. O que acontece são teólogos que interpretam mal a palavra, que falam mal, usam a palavra de forma equivocada, e existem cientistas da mesma maneira, que também falam da ciência de uma forma equivocada. Algumas pessoas até dizem, né, que a palavra do Senhor, né, a Bíblia não é a palavra de Deus porque foi escrita por homens, mas acreditam na ciência que também é escrita por homens. Mas dizem, aí mais uma vez vão contrapor a palavra. Não, mas a Bíblia não tem resposta para tudo. A ciência também não. Então, se a Bíblia não é a palavra de Deus, não é, ou melhor, não é verdadeira, porque tem coisas da palavra que nós não conhecemos, então a ciência também não é verdadeira, porque a ciência tem coisas que nós não conhecemos, que nem a ciência consegue explicar. Então veja que aqui as pessoas têm hoje um afastamento da palavra de Deus. O adversário, o diabo, ele faz com todas as coisas, ele faz qualquer negócio para que as pessoas não creem na palavra. Inclusive muitas igrejas hoje têm deixado de lado
a palavra do Senhor. Mas todas as histórias das nações, as descobertas arqueológicas e até mesmo a ciência sempre vão apontar para sim, existem termos que acontecem principalmente na arqueologia. A arqueologia descobre situações do tempo de Cristo, por exemplo, então acaba provando que de fato o que a Bíblia está falando é exato. Há um tempo atrás a ciência até disse que de fato o Sol de fato parou na época de Josué. A ciência provou que de fato aconteceu. A astrologia, né? Não, a astronomia. A astrologia é pecado. A astronomia não. Então a astronomia ela provou que de fato o Sol parou de fato. Então mais uma prova científica de que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Sinopse 2. A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Então, como já dizia Tico Parente na música escrita por Marcondes, ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia é tudo invenção. A Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. E hoje, infelizmente, muitas igrejas, inclusive a Assembleia de Deus, têm aberto seus templos para fazer coisas, situações que a Bíblia não confirma, que a Bíblia não menciona. Tem falado coisas que de fato a Bíblia não menciona, e as pessoas estão a cada dia mais se distanciando da palavra. Já fui em igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, que não fazem nem leitura da palavra durante o culto. Então, de fato, até mesmo a igreja está deixando de lado a palavra do Senhor. Então, nós precisamos cada dia mais estar firmes na palavra. A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática. Então, se a Bíblia não diz, você não faz. Se a Bíblia diz, você faz. É a nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos confiar na palavra, estudar a palavra, viver da palavra, aplicar a palavra. O poder da palavra de Deus. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Jesus é o Filho de Deus, ele é todo poderoso. Todo poder lhe foi lhe dado nos céus e na terra. Se Jesus quisesse, ele poderia assoprar e o adversário ir para o outro lado do deserto. Entretanto, Jesus, para dar exemplo, ele usou a palavra. Por quê? Porque a palavra tem poder. Quando você usa a palavra, quando você fala da palavra, como a palavra de fato é, você verá que o Senhor fará as coisas acontecerem. Por quê? Porque você está usando somente a palavra. Então, fale somente da palavra, viva a palavra e você verá que o Deus da palavra vai lhe dar a palavra e toda a palavra irá se cumprir. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina, ou melhor, de fé ensina isso mesmo, que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva e entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. É muito interessante nós vermos que o propósito da Bíblia é nos dar uma questão moral. Hoje é bom deixar isso claro que nem toda lei é moral. Existem muitas leis por aí que não é moral. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então ela vai nos servir para a nossa moral, a nossa vida cristã. O que você faz isso? O que eu tenho que fazer? Precisamos seguir os conceitos bíblicos de moral, para que nós não venhamos estar em compatibilidade com o mundo, né? Nós somos diferentes, nós não somos melhores do que o mundo, nós somos diferentes do mundo. Nós temos que ter uma referência, nós somos a referência. Jesus disse em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. O sal, ele diferencia. Você jamais vai, por exemplo, você não consegue colocar um sal na boca com gosto de cenoura. A cenoura pode até pegar o gosto do sal, mas não ao contrário. Por quê? Porque o sal, ele é a referência, ele é o ponto. E assim somos nós também. Até no meu entendimento, quando Jesus disse isso, Jesus estava dizendo para que nós sejamos o sal da terra para causar sede nas pessoas.
Se você, já falei aqui outras vezes, se você colocar um pouco de sal na sua boca, você vai ver que você vai sentir sede imediatamente. Talvez seja essa, pelo menos é o meu entendimento, que Jesus quis dizer com que vós sois o sal da terra. O que isso quer dizer? Você precisa causar sede nas pessoas de mim, que sou a água da vida. Então as pessoas precisam olhar para você e para mim e dizer: eu quero ser um cristão igual essa pessoa é. Então que nós venhamos ser o ponto de referência para as pessoas, né? Justamente porque nós temos uma moral bíblica, nós andamos segundo a palavra. Sinopse 3. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Conclusão. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela tem toda a autoridade, porque ela existe aqui provas, né, tanto na evidências, né, provas, evidências, tanto de uma forma interna, ou seja, nela mesma, como externa, fora da Bíblia. Então, há muitas coisas, há muitos materiais que vamos encontrar, registros históricos, arqueologia, entre outras coisas, até mesmo na ciência, que vai provar a veracidade e a autoridade da Bíblia. Revisando o conteúdo, resposta número 1. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Número 2. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Número 3. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Número 4. Unidade e consistências das Escrituras. A ação do Espírito Santo nas Escrituras. Profecias de eventos futuros nas Escrituras. Número 5. Todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Algumas pessoas dizem também que duvidam da Bíblia porque a Bíblia tem muitas coisas, como eu falei no início, que ela não explica. Bom, dá um exemplo. Com quem Caim casou? A Bíblia não diz com quem Caim casou. E por que isso? Porque a Bíblia não diz isso, não dá uma resposta. Porque não é, para nós, não tem nenhuma importância. E para saber a resposta disso, é só você consultar Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, você vai entender que as coisas encobertas é para o Senhor, e as cobertas, né, são para o Senhor, e as encobertas para nós. Eu acho que eu inverti. Bom, Deuteronômio 29, 29. O que acontece? Vemos que tem coisas que nós não vamos saber as coisas que a Bíblia diz. Nem tudo. Tem coisas que realmente a Bíblia não dá uma resposta. Por quê? Porque não é necessário. Então que nós venhamos a cada dia mais crer na palavra do nosso Senhor. A nossa conclusão? A Bíblia aberta é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando como homem. É Deus falando a favor do homem. Mas é sempre Deus falando. Vamos a algumas curiosidades da Bíblia, como eu falei. Durante todo esse trimestre eu vou trazer algumas curiosidades. Bom, o nome Bíblia vem de Biblos, nome de uma planta de onde se extrai o papiro, onde se escrevia, né, os textos sagrados, e também é nome de uma cidade fenícia. O Codex Sinaiticus é o manuscrito mais antigo da Septuaginta, compilada no século IV, entre 330 e 350 d.C. O Codex Vaticanus, provavelmente produzido no Egito em meados do século IV d.C., é considerado uma das edições da Bíblia mais próximas do original. Este manuscrito da Bíblia grega está na Biblioteca do Vaticano desde antes de 1475. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo em 1455 na Alemanha por Johannes Gutenberg.
é conhecida como a Bíblia de Gutenberg. A Bíblia de Gutenberg é a mais antiga e mais cara do mundo. Um exemplar custa ao menos 30 milhões de dólares. A Bíblia é o livro mais lido, mais distribuído gratuitamente no mundo. Estima-se que cerca de 8 bilhões de exemplares da Bíblia já foram vendidos. Isso quer dizer, nos dias atuais, era como se cada pessoa no mundo tivesse uma Bíblia, né? É mais ou menos isso. Que nós venhamos a cada dia mais estar com a palavra, buscar a palavra do Senhor. Sabemos que ela é a nossa única regra de fé e prática, ela tem toda a autoridade, não importa o que o seu pastor diz. Se está contra a palavra, então vale o que a Bíblia diz e não o que o seu pastor diz. Eu sei que, claro, falo isso de uma forma muito superficial, porque certamente o seu pastor é um pastor sério, mas eu digo isso para que você não venha a ser enganado por outros. Quando você analisa um texto, alguém está comentando algo e tira o texto do seu contexto, você vê que é uma pessoa que ou não tem habilidade com a palavra, por alguma razão, conhece pouco, acontece, ou é uma pessoa que está agindo de má fé. Então você precisa ter cuidado, né, para ver se identificar, né, se a pessoa está agindo de má fé ou se realmente é uma pessoa que não tem ainda aquela habilidade de lidar com a palavra, porque sabemos que tem textos que são complexos, há texto que, se for tirado do contexto, muda completamente o sentido. Então nós precisamos ter muito cuidado com este negócio, mas sabendo que a palavra do Senhor, a Bíblia, por exemplo, ela foi escrita por Deus, né? Os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. As demais partes foram escritas pelos homens durante 1600 anos por cerca de mais de 40 autores, ou 40 autores, como a maioria das pessoas dizem, né? Mas eu acredito que tenha sido um pouco mais de 40 autores. E está entre reis, pessoas idosas, como foi o caso de Ageu, entre tantas outras pessoas. De forma geral, a Bíblia, independente de quem ela foi escrita, o importante não é o mensageiro, mas é a mensagem. Então, a Bíblia é a mensagem de Deus para nós, que nós venhamos a cada dia mais nos atentar para a palavra. Veja que nos dias atuais, muitas pessoas têm deixado de lado a palavra do Senhor, têm consultado tudo. Eu falei anteriormente, até fiz uma confusão de astronomia e astrologia, mas infelizmente há muitos cristãos nos dias atuais que ainda consultam a astrologia, né? Consultam os signos para saber da sua vida. A astrologia é completamente um pecado diante de Deus, na verdade é uma abominação diante do Senhor. Então veja que muitas das vezes o cristão não consulta a Bíblia, mas não sai de casa sem antes consultar o seu signo. Então veja que a que ponto nós chegamos, né? Mais uma vez eu preciso dizer que a astrologia ela é pecado, é abominação diante do Senhor, como diz Deuteronômio 34:18. Então que nós venhamos nos atentar para a palavra, confiar no que a Bíblia diz, seguir o que a Bíblia diz, os preceitos bíblicos. Não vamos deixar a palavra do nosso Deus de lado, vamos nos apegar, vamos ler, forçar um pouco, né? Algumas pessoas que não têm muita habilidade, o hábito de leitura, mas se ao menos nós, pelo menos, tirar 5 minutos no dia para ler um versículo ou dois, as coisas andarão com uma forma mais espiritual, né? Porque na verdade, muitas das vezes as igrejas não têm tido o fogo do Espírito Santo porque não tem a palavra. Uma igreja que não prega a palavra, que não ensina a palavra, que não vive da palavra, o Espírito Santo não vai ter muito espaço, né? Uma vez que a palavra ela está em acordo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela a palavra. Então, se nós não lemos a palavra, não estudamos a palavra, o Espírito Santo vai nos revelar o quê? Então, que nós venhamos a cada dia mais estar firmes na palavra do Senhor e que este trimestre, do primeiro trimestre de 2022, seja um trimestre cheio da palavra. Que nós venhamos viver da palavra nesse trimestre. Mais uma vez eu vou reforçar que durante todo esse trimestre eu vou trazer várias curiosidades sobre a Bíblia e algumas delas certamente você talvez nunca tenha
ouvido. Então, fique aqui comigo, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!